Aviso aos navegantes, esse é o Diário de Bordo conversando com você. Hoje tenho a honra de receber Durval Arantes, professor de inglês, escritor e erudito da cultura diaspórica africana. Nasceu em 1962 na cidade de Volta Redonda e reside em São Paulo desde o início da década de 80. Estudou literatura na antiga e tradicional Faculdade Ibero-Americana. Desde criança e por influência das narrativas de sua mãe, Dona Maria de Lourdes, uma mineira carinhosa e contadora de histórias, pegou gosto pela escrita e pela literatura, despertando assim os seus estímulos para a busca por conhecimento sistemático em livros e revistas de diversos conteúdos. Foi funcionário público e trabalhou por muitos anos no Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. O autodidatismo o apresentou ao universo da diáspora africana. Ao trabalhar diretamente com cidadãos afro-americanos, aprofundou os seus estudos para questões relacionadas ao movimento negro do Brasil e aos movimentos dos direitos civis da população negra da América do Norte. Com o advento das redes sociais, passou a produzir textos, crônicas e reflexões pertinentes à cultura preta universal, tornando-se uma referência de leitura virtual nas matérias com esta abordagem. Possui textos publicados em revistas, portais e grupos com recortes de interesse do universo afro-diaspórico do Brasil e do mundo. Em 2014, lançou seu romance O Último Negro, pela editora Vermelho Marinho. Sucesso de público e de crítica, o qual logo ganhou reconhecimento por ter se tornado um trabalho literário qualitativo com conteúdo direcionado ao público leitor da cultura negra universal. Em 2018, organizou, junto com sua esposa Ana Paula, uma sessão inédita para a estreia do filme Pantera Negra, dos estúdios Marvel, em um shopping de prestígio da cidade de São Paulo, cuja realização ganhou destaque midiático dentro e fora do Brasil. Em 2019, lançou pela plataforma Amazon o seu segundo trabalho literário, O Enigma Achante, o qual já criou demanda para o lançamento em uma versão impressa. Recentemente, Durval tem sido convidado a dar palestras presenciais, intervenções virtuais em ambientes sociais e corporativos para abordagem e discussão de temas relacionados à cultura negra. Como novo projeto, ele já trabalha na produção de seu terceiro trabalho literário a ser anunciado oportunamente. Esse é Durval Arantes. Aviso aos navegantes, está no ar mais um Diário de Bordo conversando com você. Hoje tenho a honra de receber Durval Arantes on my left side. Durval Arantes! Ei! Durval Arantes! Meu amigo, me diga uma coisa. Quem não gosta de samba é ruim da cabeça ou doente do pé? O que você acha? Eu diria as duas coisas, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça, é doente do pé. Como já dizia aquele velho samba, né? Eu totalmente estou alinhado com essa visão de mundo, tá? Com certeza, com certeza. Meu querido, como é que você está, primeiro de tudo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo em relação ao Covid? Como é que tá aí no Brasil? Como é que estão as coisas? Olha, Ricardo, primeiramente, né, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar fazendo esse contato com você. Um prazer. Aqui em casa estamos bem, estamos nos cuidando, né, com aquela preocupação que é comum, né, uma vez que está todo mundo exposto a esse vírus, né, que se aplacou sobre o planeta, mas estamos tomando os devidos cuidados, temos reduzido bastante a nossa saída de casa, a gente
nossos protocolos higiênicos pessoais mudaram totalmente, né? Uhum. E estamos torcendo para que tanto a gente quanto os nossos familiares se mantenham imunes até que seja a época da vacina para todo mundo e vamos em frente. Não, com certeza, né? É um momento assim que eu sempre digo, tenho dito nas últimas conversas, que eu torço para que a internet continue por muitos e muitos anos e um dia as pessoas num futuro, daqui uns 5, 10 anos, vão lá, o escritor, historiador Durval Arantes, vamos ver essa entrevista que ele fez nesse canalzinho. E aí eu falo assim, olha gente, nós estamos no meio de uma pandemia, no Brasil nesse momento, vocês devem estar estudando aí na história e não está sendo fácil, mas a gente aqui torce para que o Brasil consiga passar por isso de uma forma melhor do que está no momento, porque no momento a coisa ainda está muito crítica, né? Mas a gente ainda tem esperança de uma melhora. Não é isso, meu amigo? Temos sim. Temos sim. Com certeza. Mas, olha, começando o seguinte, eu quero começar devagarinho, como dizia o outro mestre Martinho da Vila, é devagar, 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 devagarinho. Você fala assim, a minha mãe me contava histórias e tal. Conta, fala da sua mãe um pouquinho pra gente, dessas histórias. Como é que é isso? O que isso que te inspirou tanto para você virar esse escritor, também contador de histórias, e um historiador também, de certa forma, né? Muito obrigado, Ricardo. É providencial essa sua intervenção, porque se eu estou aqui hoje, né, municiado de livros e tendo um pouco da competência, do talento de poder escrever alguma coisa que seja útil de uma forma ou outra para a cultura geral, eu devo tudo à minha mãe, porque minha mãe era uma mineira simplória, simples, carinhosa, e ela, como muitas famílias, né, classe média inferior, na ausência de outros insumos que pudesse trazer algum conforto para uma família de 7 filhos, ela contava histórias, ela inventava histórias, ela contava, e eu ficava fascinado com o poder narrativo dela, de ela pegar qualquer elemento ao redor do cotidiano, da vida dela, da cidade, do mundo, para ficcionar aquilo de uma tal forma que eu ficava vidrado na maneira como ela fazia a narrativa dela, e eu ficava como se fosse um filme, na ansiedade que a história acabasse logo, e aquilo foi se incorporando no meu jeito de ser, na minha forma também de enxergar o mundo, e que culminou, né, na minha determinação a me tornar um dia um escritor. Ela era uma Sherazade das Minas Gerais, então? Eu diria que sim, viu, com um talento próprio, porque como assim, né, as gerações anteriores a mim, evidentemente, não tiveram muita oportunidade de concluir qualitativamente o ensino fundamental. Então, ela compensava tudo isso, pontuando a narrativa dela com coisas que aconteceram com ela, aquela coisa toda, e ela tinha uma erudição muito, muito peculiar, a minha mãe. Ela conseguia fazer como fosse um Frederic Forsyth ou alguma coisa nesse tempo, e ela conseguia fazer a gente imaginar e visualizar aquilo que ela estava narrando. Ai, que isso daí tomou conta do meu espírito de uma tal forma que eu falei, nossa senhora, isso é muito bonito demais. Isso, de certa forma, te ajuda na hora que você vai escrever? Você meio que se inspira na narrativa dela? Totalmente. Eu bebo daquela água, tenho orgulho de dizer isso, de ser detalhista. Eu tenho as pessoas dizem, né, que eu tenho uma forma muito peculiar de escrever, que eu sou muito descritivo. Então, muito disso, eu diria quase tudo disso, veio da minha mãe, Dona Maria de Lourdes, com certeza. Dona Maria de Lourdes, legal. Que história bonita, né, meu querido? Que história bonita. Agora, dentro da coisa toda, e uma das coisas que me chamou muita atenção, lendo sobre você e sobre a sua história, é como você, quando você começa a trabalhar no consulado americano, é o consulado americano, né? Ou a embaixada. Sim. Agora, foi no consulado. É o consulado dos Estados Unidos. No consulado americano você começa a tomar ciência mais profundamente do que aconteceu lá, que foi chamado dos... como é que a gente fala em português? Dos direitos civis, seria isso? Essa seria a melhor expressão?
da Sim, luta direito de deles, né, do serviço. embate Uhum. deles. E como que isso relacionado com o Brasil, como é que você faz essa conexão e como é que você começa a surgir a sua busca em relação à cultura africana? Fala um pouco para a gente. Também isso vem parte da sua mãe, das histórias. Ela chegou a contar alguma coisa de ancestrais de vocês? Tem alguma coisa aí, uma ligação que começa ali, ou parte mesmo quando você entra no consulado e começa a tomar ciência da luta do negro contra toda a opressão que acontecia nos Estados Unidos, e aí você começa a se relacionar com o Brasil? Como é que acontece isso para você? Muito interessante a sua pergunta, porque, na verdade, isso daí a gente vai ter que seguir uma trajetória um pouco lógica, né? Fazer um timeline, né? Porque, na verdade, uma coisa é o complemento de outro, né? De outra. Então, assim, a minha mãe, ela veio do interior de Minas Gerais para São Paulo, ainda na adolescência, e, como eu disse, ela não terminou os estudos em Minas Gerais, logo naquela circunstância de vida em que as gerações duas ou três anteriores a mim tinham que trabalhar, né, para poder Uhum, sobreviver, e a gente não tinha nenhum acesso ao mercado de trabalho em posições profissionais qualitativas. Minha uhum, mãe foi empregada doméstica, sim, faxineira, casa de família e tudo mais. Quando, né, eu despertei para o mundo, sou o quarto filho de um total de 7, e eu comecei a entender melhor as coisas, comecei a prestar muita atenção nas coisas que minha mãe falava. E minha mãe, ela já tinha uma bagagem, ela já tinha um arcabouço de cultura que tinha muita influência africana. uhum, Ela às vezes falava algumas palavras, mutamba, o lundu, às vezes do jeito que ela dançava, então ela já tinha alguns traços daquilo que ela própria já trazia da ancestralidade dela no interior de Minas Gerais. ok. Então aí começou. Então assim, a minha mãe ela tinha uma erudição muito boa para música e ela falava muito de sambas desconhecidos, algumas expressões de falava algumas expressões que remetiam à África, mas assim eram pontuais, não era digamos uma retórica que dominava as conversas dela, mas tudo começou ali. Então ali já houve um pequeno despertar com o meu crescimento, com o meu acesso, né, aos estudos e, enfim, estudando, aquela coisa de... Eu sempre gostei muito de eu mesmo me autodisciplinar nos estudos. Aí eu Uhum, comecei outras fontes, outras buscas sobre a cultura negra. uhum, Então, num determinado momento, lá por volta dos 18, 19 anos, eu tive um contato com uma pessoa na minha cidade natal, que é Volta Redonda, e essa pessoa me deu um despertar, através de algumas conversas bem mais aprofundadas sobre o que seria o movimento negro, o que uhum, seria as questões raciais no Brasil e tal. E em um determinado momento, por incrível que pareça, ele me tira um exemplar, né, de uma revista Ebony, que é uma revista segmentada, né, da comunidade afro-americana, e aquilo para mim abriu um portal do universo, porque eu comecei a ver negros de classe média, uhum, comecei a conhecer sobre Malcolm X, sobre Martin Luther King, sobre Rosa Parks, enfim, todos aqueles ícones, né, do movimento uhum, dos direitos dos Estados Unidos. Aí eu comecei a fazer essa ligação, essa sinergia entre o movimento negro do Brasil e o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né? uhum, Eu preciso o nome da pessoa que me abriu esse portal de conhecimento, que é o Zacarias, já falecido lá na cidade de Volta Redonda, que era um dos baluartes do movimento negro da cidade. uhum, E aquilo lá foi o inicial, né? E uhum, eu passei a cada vez mais a pesquisar, estudar, ler, tomar conhecimento de biografias, de movimentos. Então, até então, eu não tinha conhecimento assim, eu tinha conhecimento superficial, mas eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa propriamente dito, né? Vale lembrar que nessa época eu ainda não estava em São Paulo, eu não tinha mudado para São Paulo. uhum, E quando eu vim para São Paulo no ano de 1984, eu comecei a estudar, trabalhei num banco, aí depois eu passei para a área do público, e na faculdade, né, eu fiz a faculdade de literatura ibero-americana, como eu uhum, disse anteriormente, e no início dos anos 90 eu comecei a trabalhar no consulado dos Estados Unidos, o que era um portal se tornou um verdadeiro buraco negro na minha cabeça, né, uhum, porque aí eu juntei o útil ao agradável, sendo um afro-brasileiro,
com a competência de ser fluente em inglês e estar em contato direto com, né, pensadores e pensadoras da cultura afro-americana, e aquilo foi criando um caldo cultural interessante, né, na minha metodologia de pesquisa e tudo mais, e a partir daí as coisas ganharam uma proporção interessante no que diz respeito à cultura afrodiaspórica. Mas assim, porque existe umas certas diferenças, eu acho, características diferentes de como se opera, até a questão do racismo em relação Sim. ao que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. E as lutas por direitos. E tem uma outra coisa que é muito curiosa, porque assim, eu até confesso a minha ignorância, mas foi agora com a questão da pandemia que eu realmente descobri que a comunidade negra americana é realmente uma minoria nos Estados Unidos. Porque eles não chegam a 30% da população. Não. E já é o no Brasil, né? No Brasil, na verdade, eu diria que, considerando a miscigenação, são 60% ou mais de 60% da população é de origem africana, né? Então, ou parcialmente. Eu mesmo, meu bisavô era negro, entendeu? Então, ou seja, é difícil você achar uma pessoa no Brasil que não tenha uma miscigenação dentro do seu sangue, entendeu? Independente até se ela for loira hoje. Mas você vai lá, vai buscar lá para trás, de repente tem uma pontinha de miscigenação. O que dá uma certas características diferentes. Como é que você viu isso? E como você consegue traçar um paralelo do que acontece lá e o que aconteceu lá e o que acontece no Brasil? Ou se dá para traçar um paralelo, né? É possível, corretamente, é possível, mas a gente precisa fazer uma distinção digamos, da evolução, da dinâmica da história dos dois países, né? Sim. Os Estados Unidos, ele foi um país que foi colônia da Inglaterra, e a corte britânica, ela, quando determinou que os Pilgrims migrassem da Inglaterra para os Estados Unidos, a ideia era de fazer daquilo um país, fazer daquilo uma nação próspera e tudo mais. Um projeto. Ao passo que um projeto de nação, efetivamente. Ao passo que o Brasil, a corte portuguesa, ela tinha uma vocação exploratória. Eles queriam fazer isso aqui um campo de exploração dos recursos, da matéria-prima, para mandar de volta, né, para a Europa e para as outras cortes, inclusive a própria corte britânica. Então, assim, se por uma vez a Inglaterra enviou para os Estados Unidos religiosos, líderes, juízes e tudo mais, aqui para o Brasil veio toda uma escola de exploradores, e o Brasil ele foi fundado no ventre de mulheres nativas e mulheres africanas, porque as primeiras embarcações, quando chegavam aqui, eram eminentemente de homens, né? E eles raptavam as populações. Primeiro chegavam aqui, o estupro das indiazinhas era disseminado, era desenfreado. E depois, com o início da exploração do comércio escravocrata, o mesmo ocorreu com as mulheres africanas, né? Então, eles dizimavam a população masculina e exploravam as mulheres e as meninas indígenas, né, nativas da terra, e as africanas. Então, isso daí, num histórico de 500 anos de Brasil, né, isso daí aí casa com aquilo que você falou, que mesmo uma pessoa louca de qualquer canto do Brasil vai ter no seu DNA traços indígenas ou, mais ainda, traços africanos, né, na sua corrente sanguínea. Porque, na verdade, essa coisa de ser loiro no Brasil, que o vale é só um fenótipo, mas, na verdade, o DNA é essencialmente ou uma porcentagem interessante de sangue nativo da terra ou de sangue africano. No que diz respeito às populações negras dos dois países, lá não chega a 20%, menos do que isso até, e aqui no Brasil é algo em torno de 50% e 60%. Essa questão, essa característica demográfica fez com que a população afro-americana ela tivesse uma consciência, digamos, um pouco apurada
pouco, digamos, mais apropriada de si, porque eles chegaram a uma conclusão de determinado momento da história, dentro do contexto racista americano, de que se eles não se juntassem, não criassem organizações, instituições pretas, eles seriam exterminados. Então, o lema era: a gente se junta, se une minimamente, ou a gente vai ser exterminado aqui nesse país. No Brasil, a abordagem foi diferente. Existia, claro, uma filosofia de eugenia no Brasil, sim, mas como a gente sempre foi, quase sempre foi a maioria, então implantou-se a falácia da democracia racial. Não, aqui no Brasil não existe nada disso, porém, as melhores posições, os militares, a política, a ciência, a academia, está tudo em nome das pessoas de origem europeia. Então, assim, tudo está bem desde que você fique no seu lugar. Então, aqui não existe muito disseminado entre nós, pretos e pretas, a questão ou do combate ostensivo, ou do enfrentamento, além do dialético físico, se for necessário. Não. Aqui o que predominou ao longo dos anos, inclusive, foi da integração. Integração. Vamos integrar num status quo que já existe. Nos Estados Unidos, enfrentamento mesmo. Eu não digo que a questão racial no Brasil ela foi menos suave, não, foi tão perversa quanto. Só que a abordagem foi diferente entre um país e o outro. Mas no frigir dos ovos, as mazelas são as mesmas, as desigualdades são as mesmas, as injustiças são as mesmas, e o extermínio, no final do dia, acaba sendo praticamente o mesmo. Eu diria que no Brasil, na minha opinião, é pior, porque é aquela coisa falso-velada, né? Eu trabalhei um tempo aqui, um dos muitos trabalhos que eu tive era de entregar fruta. Eu trabalhei por um tempo numa empresa em que eles entregavam frutas para escritórios. E eu tive um colega que estava me treinando que era africano. E muito engraçado ele. E ele estava me treinando e tal, então eu ia com ele, né? Ele ia dirigindo, a gente ia batendo papo e tal e tal. E ele tinha morado, acho que na Bélgica ele tinha morado. Aí ele falava assim: meu, olha, a diferença da Bélgica para a Inglaterra é o seguinte, porque na Bélgica eu sabia que eu tinha que andar com meu passaporte todo dia, porque todo dia a polícia ia me parar. Não interessava o quê, a polícia me parava. Então eu já sabia que ia me parar, então eu já dava com meu passaporte, estava tudo bem e tal. Então, me parava, eu pegava e mostrava para o passaporte: tá aqui, tal, e tal, e tal, explicava, tal, passava. Aí agora na Inglaterra é muito complicado, porque eu nunca sei quando que eles vão me parar. Eles me param e eu não tenho passaporte. Aí fica aquela zona. Ele falou: é melhor você saber que você vai ser parado todo dia, entendeu? Do que você não saber quando você vai parado. Então a minha interpretação é melhor você saber que o cara é racista, é teu inimigo, entre aspas, né? Do que você não saber quem ele é. Né? E daí pelo menos você já tá esperando aquilo que vem, né? E uma outra coisa que eu queria colocar, eu acho que claro que você deve conhecer ele, o James Baldwin, aquele escritor negro maravilhoso, que até tem, você viu o documentário I'm Not Your Negro? I'm Not Your Negro. Lindo aquele documentário. Mas assim, tem um debate que ele faz em Cambridge, em que o motivo do debate, né, o negócio que eles vão debater é assim, que o sonho americano teria sido só possível através do trabalho negro. Mas é que em inglês eles usam at expense. E no Brasil é muito simples. Ao custo, né? Ao custo, exatamente. Ao custo do coisa. Eu acho que tem um paralelo muito forte que a gente poderia usar até para o Brasil, você não acha? O Brasil não teria a potência e não seria a potência que é hoje, porque a má distribuição de renda é uma coisa, mas é inegável que o Brasil está sempre entre as 8 maiores economias do mundo. Então essa outra falácia de que não tem dinheiro no Brasil é um absurdo, porque nós somos a 8ª, se não a 7ª, e se não a 6ª economia do mundo. E isso se deve a esse custo
e ter construído essa nação através do sangue dos escravos. Você concorda com isso? Então, vamos lá. A gente sempre tem que partir do ponto de vista da análise histórica dos fatos, né? Uhum. Se você pegar, com exceção do ciclo da cana-de-açúcar, no começo, em que a mão de obra dos nativos da terra foram utilizados, né? Uhum. Mas o ciclo da borracha, ciclo do ouro, ciclo do algodão, ciclo da borracha, ciclo do café, todos eles, de 1850 até 1945, tiveram como a força motriz da criação do PIB brasileiro, como o PIB brasileiro que nós conhecemos hoje, foi montado em cima da mão de obra africana. Uhum. Foi montado em cima do trabalho não remunerado de africanos e africanas que vieram para cá para servir como força motriz da cana-de-açúcar, do algodão. E veja bem, isso criou o quê? A criação de uma elite exploradora, uma casta social, né? Que perdura, 400 que perdura até hoje. E se você pegar o mapa da distribuição de renda no Brasil, e se você for destrinchando ele e retrocedendo no tempo, você vai ver que se você pegar a história do Brasil como um todo, numa linha do tempo, dividir em 10 partes, 7 partes dela, na formação da economia brasileira, foi montada em cima do trabalho escravo. Uhum. Só depois, com o advento da República Nova, quando começou-se essa questão das leis trabalhistas no país, é que começou essa questão da assinatura de carteira de trabalho e tudo mais. Dali para trás, o trabalho escravo. Uhum. E a economia brasileira foi criada em cima disso. Soma-se a isso o fato de que o governo eugenistas anteriores, desde a fundação da República até a República Nova, incentivou a vinda de italianos, alemães, poloneses, etc., para que viessem para cá com terras garantidas e tudo mais, aquela Uhum. é um sistema de cotas, gostem ou não, sim, e que criou essa elite que a gente enxerga hoje na sociedade brasileira, e que se você excluir mão de obra africana e o trabalho escravizado das pessoas africanas e dos seus descendentes, simplesmente não existe PIB brasileiro, nem economia formal brasileira, entendeu? Então, é preciso que esse tipo de abordagem seja colocado, hoje em dia, nas estratégias do Brasil como nação, como país, como Estado, como pátria, porque se a gente pensa em fazer do Brasil uma potência consistente, consolidada e permanente e autossustentável no futuro, e se não quiser contar com a população afrodescendente, esse país simplesmente deixa de existir. É uma estratégia de país que não vai dar certo se você não contar com a inclusão de pretos e pretas na economia, no consumo, no pagamento de impostos, e você fazer essa transformação dessa população demográfica em cidadãos socialmente e economicamente inseridos na nossa sociedade. Não, perfeita a colocação, e eu acho que você disse tudo, não tem como pensar num projeto de país sem ser um projeto inclusivo. Se não for inclusivo, ele não vai funcionar, e ele não funciona, e ele não tem funcionado, né, ao longo dos anos. Você vê um glimpse assim de um pouco mais de inclusão, gostem é até difícil de citar, né? Mas foi no governo Lula, entendeu? Onde você tem pelo menos uma tentativa, né? Sim, sim. E a crítica que se faz em relação às cotas, ela é tão fraca, ela é tão sem sentido, quando você escuta uma pessoa que não entende absolutamente do assunto, criticando, você fala, meu Deus do céu, e eles fazem isso com uma veemência, entendeu? É absurdo, assim, não compreender que, se a gente quiser um país melhor, ele tem que ser um país inclusível e mais qualitário, senão nunca vai ser um país melhor. Jamais vai ser um país melhor. É verdade. Ricardo, os críticos e as críticas do sistema de ações afirmativas, né, notadamente os serviços de cotas,
Eles são imediatistas. Por que eles são imediatistas? Por quê? Eles veem só a ponta do iceberg. Uhum. Eles não veem que tem todo o histórico por trás, que aquele menino, aquela menina da classe média, de família polonesa, ou italiana, ou japonesa que seja, tá? Eles já vieram para o Brasil com um certo tipo de, digamos, privilégio, dentro de um contexto onde nativos da terra e os africanos e os seus descendentes eram excluídos do status quo, do establishment, na medida em que eram empurrados para as periferias, para as palafitas e tudo mais, e que isso daí criou um acúmulo de desigualdade cuja conta social está sendo cobrada agora. Sim. Então, o que acontece? Esse imediatismo do pessoal meio que impede eles de enxergar que, se você fizer um plano de inserção social de uma grande quantidade da população brasileira, de forma que eles tenham oportunidades em boas escolas, boas universidades, boas posições laboriais, daqui 30, 40, 50, 60 anos, não será mais necessário nenhum sistema de cota no futuro. Sim. Porque os filhos dos filhos desses que são os cotistas agora, não precisarão mais disso. Sim. Então, lá na frente, o ganho social e econômico do país como um todo vai ser bem melhor. Mas para isso é preciso o quê? Um pensamento estratégico de país. E não esse imediatismo, não, só porque é negros, porque é... Não é isso. A gente está fazendo uma correção histórica dentro da linha do conceito social. Agora, você tocou no ponto que eu imaginei que a gente ia chegar da conversa, que é a questão da dívida histórica. Eu acho que existe uma dívida histórica que ela tem que ser cobrada e ela tem que ser paga de alguma forma. Porque, assim, o que aconteceu, e engraçado, porque eu também gosto dessa parte da história americana, eu sempre assisto documentários e coisas, e lá mesmo, assim como no Brasil, aconteceu aquela coisa. Então tá bom, a escravidão acabou, as portas estão abertas, agora vocês vão. Mas espera aí, o cara trabalhou lá 30, 40 anos com a família, com todo mundo, e ele sai completamente de mãos vazias. O máximo que alguns relatos têm de alguns senhores, por uma bondade externa, deram a última refeição. Que eles chegam, chamam todo mundo e falam assim, olha, aqui está a última refeição. E aí servem uma última refeição. Depois dessa última refeição, ó, pé na tábua. E daí, tá, mas vou para onde? Vou fazer o quê? Não tem preparo, não tem educação, não tem dinheiro, não tem nada. Então, aí começa a surgir as favelas, aí começa a surgir... Mas por que vai surgir isso? Porque você está jogando uma população enorme ao Deus dará, sem dar nada, e sendo que eles foram explorados todo aquele tempo. Então existe sim uma dívida histórica com a comunidade negra, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, onde é que ela foi explorada, né? Obviamente, né? Não conheço nenhuma parte da história do mundo, em algum lugar que houve essa exploração e que essa dívida foi paga de alguma forma, né? Não conheço. É bem oportuno isso que você está falando, até para trazer esse paralelo que você muito bem colocou no começo da nossa conversa. Nesse exato momento, o Congresso americano está discutindo reparações compensatórias para a população afro-americana. Estão criando fórmulas, ou pelo menos minimamente discutindo essa questão para ver se existe algum tipo de ou indenização, um tipo de reparação que tenha que ser feita em razão do acúmulo de fortuna por parte de uns, em detrimento do sofrimento de outros, criar uma linha reparatória financeira para a população afro-americana. Se você entrar agora na internet, você vai ver que o Congresso está discutindo essa possibilidade. No Brasil, até em razão do perfil ultraconservador que nós temos, tanto nas esferas federais e tudo mais, esse movimento, para se tornar forte, ele tem se tornado forte, ainda que aos poucos, né? Ele tem que vir de baixo para cima. Né? Tem que a população preta do Brasil tem que tomar o controle dessa ação para que ela seja inserida em forma de lei, em forma de políticas públicas, ser inserida...
Sinais do nosso querido Durval Arantes, ele está de volta. Meu querido está de volta. Tamo de volta, tamo de volta. É isso que conta, é isso que Tamo conta. de volta. Então, meu querido, você estava fazendo um paralelo do. A gente estava discutindo de uma provavelmente reparação histórica que concordamos há uma necessidade que seja feita, ou pelo menos que seja começada uma discussão para se chegar em algum lugar, e você estava comentando que você via que era uma coisa que tinha que começar de baixo, das pessoas começarem a comprar essa ideia e a começar a fomentar a sociedade para chegar num ponto em que isso comece a ser parte de uma discussão. Né? Você estava mais ou menos Ok, discutindo sobre isso. Então vamos lá, vamos. ok. Então, essa pauta, aliás, como todos os movimentos sociais do Brasil, Uhum, não só questões relacionadas à população preta, mas também outros segmentos da sociedade, uhum, a questão da reparação no Brasil, e já existem movimentos nesse sentido, é bom que se deixe bem claro, uhum, em que o protagonismo dessa ação, ela tem que ser feita de baixo para cima. correto. Então, os movimentos da sociedade civil, os movimentos negros do Brasil, as instituições de base, enfim, elas se articulam nesse sentido para Uhum, fazer com que essa pauta seja inserida a nível municipal, estadual e federal de uma forma segura, de uma forma representativa, de uma forma legítima e autêntica, né? E que seja consolidada e sustentável. Porque não adianta nada você ter um engravatado lá em Brasília que tenha algum tipo de olhar para esse tipo de reivindicação social, mas que, ao ter o projeto na mão, transforme aquilo num arcabouço de votos. uhum, Não. A revolução ou essa transformação tem que vir de baixo para cima. uhum, Então, assim, para que se inclua a questão da reparação de pretos e pretas no Brasil dentro de uma pauta ampla nacional, essa representatividade tem que ser feita pelos próprios movimentos pretos do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. uhum. É bom que se frise que esse movimento já existe, já existem articulações nesse sentido, e que, ainda que, em que pese todo o trabalho de articulação e, enfim, de consolidação desse projeto seja tocado à frente, mas ele existe. Então, eu não estou inventando a roda aqui. Existem outras lideranças que discutem, que propõem soluções nesse sentido. Eu ia te perguntar, além Tá. da questão óbvia de uma elite que nunca vai querer perder o seu quinhão, além disso, qual seria o outro empecilho para que as pessoas entendam a validade e até a importância de se fazer isso? Porque essa reparação, ela pode, assim como as cotas e tal, elas podem ajudar a metade da população a ter uma vida melhor e transformar o país num país melhor. Então, assim, aonde que está a resistência no Brasil e no povo brasileiro para entender a importância disso, na sua opinião? Você pode só repetir a parte final da pergunta, por favor, Não, Ricardo? eu queria saber assim, se você Só acha a parte final da pergunta. Aonde está o quê? aonde que está a resistência das pessoas em entender a importância disso, o que que faz com que elas ainda resistam a perceber a importância e o valor histórico, que isso é uma verdade, é um fato, né? Eu lembro, até eu vou colocar aqui, eu lembro o Bolsonaro no Roda Viva e citaram a questão da escravidão, e aí ele vira e fala: não, mas a escravidão não é um problema meu. Eu não escravizei ninguém, né? Então, ou seja, é esse tipo de pensamento mesmo que é o grande problema, ou existem outras coisas que impedem que esse tipo de discussão vá mais à frente? Ok.
É muito interessante essa sua provocação, Ricardo, porque o Brasil é eminentemente um país de vocação conservadora. Então, assim, se você pegar a história do Brasil, a gente foi colonizado por Portugal, a gente foi império, a gente teve uma nova república que foi fundada por militares, a gente teve sempre a participação da igreja como uma estratégia de Estado, a gente teve uma ditadura militar. Então, assim, a vocação brasileira, ela é conservadora, porque ela é montada em cima de privilégios. Então, para você romper esse paradigma, romper essa bolha do conservadorismo no Brasil, leva tempo. Perceba que, mesmo com a instituição da Constituição de 1988, esse desgoverno que entrou agora, ele apagou muitas das leis, revogou uma série de decretos para que o status quo voltasse a ser o que era antes. Entendeu? Se você pegar a Constituição de 1988, ela é violada. Se você ligar a internet, a televisão, você vai ver que todo dia ela é desrespeitada, ela é violada, ela é corrompida de todas as formas. Então, assim, para que a gente, digamos, a parte de cima da pirâmide do Brasil perceba a importância das camadas inferiores dentro do contexto dessa vocação capitalista que o Brasil tem, vai ter que olhar para essa população um dia, mais cedo ou mais tarde. Entendeu? E que seja a reparação, que seja o sistema de cotas, que seja a preservação das terras indígenas, da preservação das terras quilombolas, isso daí vai ter que entrar na pauta do país como estratégia de Estado. Não tem jeito, é um caminho sem volta. Sim. Entendeu? Não existe mais aquilo de você querer implementar leis federais que lá na ponta não funcionam. Porque a autonomia do país, ela tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque o clamor do povo, as demandas populares é que determinam o rumo do país, e não o contrário. Então, assim, existe realmente essa medição de forças entre o conservadorismo do Brasil e o clamor popular e as demandas, a voz rouca das ruas, determinar, olha, é época de mudança, o mundo mudou, não existe mais isso, vocês precisam pensar na inserção do país, senão outras nações de fora vão chegar aqui e vão tomar conta. Se a gente quer ter um rosto do país, uma cara de Estado, a gente precisa assumir uma identidade nacional que seja representativa. E não adianta só você querer fazer propaganda do café do Brasil, do que seja lá do Brasil, mostrando sua carinha loirinha, entendeu? Aquela feição europeia, como se vendesse isso como só o Brasil fosse só isso. O Brasil não é só isso. Então, assim, os movimentos populares, eles têm que continuar ocorrendo. Tá? A gente sabe que existe agora, principalmente a partir desse desgoverno, toda essa questão de conservadorismo, de milícia, de bancada da bala, mas a gente vai continuar assim mesmo. A gente vai continuar com as nossas demandas. A gente tem, por se falar em reparação, a gente tem uma reparação muito grande a ser feita com as mulheres indígenas, as mulheres pretas do Brasil, porque sem elas, como o ventre gerador de pessoas brasileiras, esse país simplesmente não existiria. Entendeu? O Brasil foi construído em cima do estupro de homens europeus, em cima de mulheres nativas e mulheres africanas. Evidentemente que isso daí nunca vai ser ensinado em escola, mas é um fato. Sim. É um fato. Essa miscigenação que eles estão falando no Brasil não foi uma miscigenação consentida e tudo mais, não. Não, os primeiros 100 anos do Brasil foi estupro sistemático. Entendeu? Estupro, porque era só o lixo europeu que vinha para cá para poder ocupar o país, explorar o Brasil, o ouro, o algodão, o que seja, e, enfim. Então, o Brasil foi construído em cima desse tipo de conservadorismo mentiroso, né? No final do dia, porque se por um lado, da sociedade para fora, existia toda essa ética de preservação da família e aquela coisa toda, mas lá na senzala, lá no meio da floresta, a história era outra. Então, a gente precisa ter essa consciência da história do Brasil como um todo, não só aquilo que a gente vê nos livros. Então, Durval, eu queria tocar num outro assunto. Então, Ricardo, a gente...
a gente está chegando num ponto da conversa que eu queria tocar num assunto mais delicado, mas eu acho que Pois não. ele tem que ser tocado e a gente tem que conversar e ter conversas francas em relação a isso, para que, pelo menos essa é a minha opinião, para que as coisas comecem a mudar, que é o Ok. preconceito, né? Você, como homem brasileiro, negro, que vem de uma família mais humilde no começo da sua história, como que você conviveu com o preconceito? Quais são suas lembranças do preconceito? Ou até que ponto parou, não parou, continua, não continua? Quando que o negro sofre mais com preconceito? O preconceito mesmo, aquela coisa daquela pessoa que se acha melhor do que você, simplesmente porque ela tem um tom de pele diferente de você. E como que a gente pode lidar com isso e educar as pessoas para reparar isso, porque é um absurdo, né? É um absurdo. O preconceito ele é um absurdo. Mas enfim, me conta você de você e o que você acha que a gente pode fazer para sei lá, diminuir ou até desaparecer com o preconceito, se é que isso é possível. Ok. Bom, aproveitando a deixa que você me permite, né? Claro. Como me colocar no centro dessa narrativa que é muito importante. Uhum. Nós, pessoas pretas, desde pequenos e pequenas, nós sofremos, não é só preconceito, nós sofremos discriminação, nós sofremos com racismo, nós sofremos com como é que chama? Com o racismo, o preconceito e a discriminação. São três forças que operam na vida de uma pessoa que é preta no Brasil a partir do momento que ela sai do ventre. Uhum. Seja na escola, às vezes até mesmo no ambiente familiar, quando a gente é fruto de um casamento interracial, Uhum. na rua, no mercado de trabalho, enfim, na vida em sociedade. A gente tem que saber, a gente desenvolve essa inteligência, tá? De uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, no que diz respeito à discriminação, ao preconceito e ao racismo, que são três coisas diferentes, é bom que se diga de passagem, que são três instâncias da experiência humana que operam de uma forma totalmente diferente, dependendo da situação, da circunstância. Durval, deixa eu Ok? abusar de você. Então, vejamos. Deixa eu abusar de você, peraí. Dá uma pequena explicação pra gente das diferenças dessas três coisas. Porque às vezes as Ok. pessoas não têm a noção também da diferença. Porque assim, Tá. eu parto do princípio que muitas vezes tudo isso parte da ignorância. E a ignorância significa ignorar muitas vezes. Entendeu? Então, a educação, a Sim. luz da educação, Sim. ajuda Então, vamos muito no lá. processo. Preconceito. Vou citar um exemplo bem básico. Preconceito. Uma pessoa não preta, Uhum. que na cabeça dela pensa assim: todos os negros são burros, todas as negras são negrientes, porque são negros. Tá? É um preconceito, uma pré-opinião que a pessoa tem, sem conhecer a pessoa. Uhum. Eu chego num determinado estabelecimento, as pessoas me olham e falam: tá entrando segurança. Por que segurança? Porque ele é negro. Então, o preconceito é os negros. Você diminuir uma outra pessoa, um homo sapiens igual a você, pelo fato de ela ou ter o cabelo diferente, com a pele diferente, ou uma característica diferente, você diminui aquela pessoa. Esse é o preconceito. A discriminação. A discriminação é você chefe de uma empresa, e você cria uma política subjetiva ou tácita em que você fará de tudo para não contratar uma pessoa que não seja do seu gosto. Tá? Aí tem duas pessoas ali, uma branca e uma preta, absolutamente com a mesma formação, mesma qualificação, assim, não, eu vou escolher o branco. Uhum. Isso é discriminação, tá?
E o racismo é simplesmente você considerar que a sua raça, a sua etnia, a sua comunidade é melhor do que outra, seja lá como for. Ok? Seja lá como for. Entendeu? E que os privilégios têm que ser só da sua etnia, tem que ser só da sua raça, que seja. Eu não gosto muito do termo etnia, eu não gosto muito do termo raça, apenas para poder dar um pouco de didática naquilo que eu estou explicando. Então, racismo é ou você querer exterminar uma outra pessoa de uma outra origem, digamos, fenótipica que seja, ou você dá todos os privilégios da sociedade do mundo só para pessoas iguais a você. Iguais a você, né? Porque no DNA somos todos iguais. Então, essas são as três diferenças entre preconceito, discriminação e racismo. Perfeito. Perfeito. Elas são, digamos assim, intercomunicáveis, mas as pessoas precisam atacar, ou precisam saber trabalhar com cada uma delas. E nós, negros e pretos, nós sabemos disso muito bem. Nós sabemos disso muito bem. Assim, para me colocar no centro da narrativa, para poder ilustrar, eu tive vários incidentes, assim como eu, meus irmãos e minhas irmãs, tanto de família quanto de sociedade, de comunidade. A gente pode assim, fazer uma coleção de incidentes. A gente não passa um ano, a gente não passa uma semana sem sofrer ou algum tipo de discriminação, ou algum tipo de preconceito, ou alguma ação de racismo. Eu vou ilustrar uma para você, já que você, para poder incorporar um pouco mais aqui a nosso bate-papo. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, e talvez 12 ou 13, não lembro exatamente, e eu morava aqui, nessa época da minha vida, eu morava numa região, uma parte da região norte de São Paulo, né? E eu estava naquela coisa de pré-adolescente, tinha a turminha da rua, aquela coisa toda, e num determinado sábado, alguém falou, vai ter uma festa de aniversário 3 ruas para baixo de onde eu morava, 3, 4 ruas para baixo de onde eu morava, e a gente combinou, né, a turminha da rua, aquela coisa, jogar bola junto, falou, vamos lá, que as menininhas vão estar lá, aquela coisa de moleque, né? Chegou o dia, aí juntou aquela galerinha, gente, naquela época, nos anos 70, era muito comum você juntar 3, 4, 5 moleques, você ia até nadar em outro bairro, aquela coisa toda. Naquele dia, especificamente, a gente se juntou e fomos para essa festa. Naquela época, as festas eram no fundo de casa, você colocava lona, vitrola, já estou acusando a minha idade, mas tudo bem. E aquela coisa, aí juntava. Disco de novela, disco de novela. Dançava grudadinho. E aquela coisa da paquera com olhar. Exato, aquela coisa com olhar. Aquela menininha que você queria, ou, enfim, aquela coisa normal, né? Pode deixar que a Ana Paula não vai ver essa entrevista. Tá, então lá em determinado. Ana Paula, essa parte a gente corta, né? E assim, a minha família naquela época era uma rua de um bairro provinciano de São Paulo. Tinha o quê? 3 famílias pretas, entre alemães, japoneses, italianos, aquela coisa toda, né? Misturado. Dessa época específica da minha vida. E bem paulistano, uma rua bem paulistana mesmo, né? Misturado, mas não raro as famílias pretas eram a minoria e as menos privilegiadas da rua, né? Então, as minhas roupas eram simples, eu tinha um sapato de couro, enfim. E os meus amigos, né, que eram japoneses ou brancos, tinham uma condição melhor, mas tudo bem. A gente era criança, aquele ar da inocência, tudo bem. E fomos para a festa. Entramos na festa, aquela coisa toda, debaixo da lona, dançando, aquela coisa toda. Todas as crianças, pré-adolescentes ali, se divertindo. Eu me lembro que eu estava dançando, junto com as outras crianças, aquela coisa toda, e em um determinado momento eu sinto uma mão assim. Uau! No meu braço. Uau! Uma mão forte começa a me arrastar para fora da festa. Ok. A parte da história. Muito bem, Durval, voltou! Minha gente, voltou!
Tô de volta. Então, Em que parte... Peraí que nós temos que ouvir a história. Eu cheguei, porque daí começou a falhar. Primeiro veio a mão, pá! E daí? O que aconteceu? Isso. Quer saber? Aí começou a me arrastar para fora. E eu olhei, era uma senhora de uma certa idade, cabelo grisalho, bem grisalho, vestido. E começou a me arrastar no meio das outras crianças. Começou a me arrastar. E tinha um corredor longo, assim, eu me lembro, que levava até o portão. E ela me pegou com força mesmo. Pegou, foi me levando e me jogou para fora do portão. Isso devia ser o quê? Meia-noite, 1h da manhã, já, né? Porque na minha ideia, a gente ia voltar todos os moleques juntos. Sim. Tá. E ela me colocou para fora, e assim que ela bateu o portão e me colocou para fora, ela falou: você eu não quero na minha festa, não. Na festa da minha filha, da minha neta, eu não lembro. Mas eu não quero você aqui, não. Me colocou para fora do portão, 1h da manhã. Eu fiquei, na inocência de uma criança, eu não entendia direito o porquê. Eu fiquei olhando assim para ela, eu perguntei por quê. O meu olhar disse para ela: por quê? Né? Eu fiquei assim. Aí tá, ela falou: pode ir embora, não quero você aqui, não. Aí eu me lembro até hoje, Ricardo, eu cruzei os braços, fiquei assim no portão por uns 30 segundos e comecei a voltar para casa. No meio da escuridão, comecei sozinho, comecei a voltar para casa. No caminho, Ricardo, eu fiz um juramento para mim, cara. Falei: nunca mais ninguém vai me tratar assim. Aquilo me deu uma dor por dentro, falei, eu não consegui entender. Depois, com o convívio crescendo, me tornando adolescente, adulto, que eu fui compreender a atitude dela com relação a mim. Porque eu era a única criança negra aquele dia na festa. Não. Entendeu? Mas eu fiz um juramento para mim que nunca mais eu seria tratado daquela forma. Mal sabe aquela mulher que ela criou um cara com autoestima que, a partir daquele dia, começou a ser trabalhada de uma forma bem autônoma. Ela não me destruiu. Ela me fez me descobrir. Não vou assim, um preto com autoestima que começou a ser trabalhado ali. Mas mal sabia ela que ela me ajudou naquele dia. Sim. Entendeu? Mas foi. E, enfim, mas é uma história que nos trabalha. Isso é só uma, tem várias. Não, peraí. É que a história é fantástica. Me dá a impressão de que foi a primeira vez que você realmente nota que existia uma diferença entre você e as outras crianças em relação à questão de ser negro. Aliás, outra pergunta, eu vejo que você fica mudando entre negro e preto. Eu estou há mais de 20 anos fora do Brasil, meu amigo. Eu não diria que foi a primeira, Ricardo. Não foi a primeira? Olha, eu não diria que foi a primeira. Eu não diria que foi a primeira, porque eu sempre percebi, você conviveram no meio de amigos e amigas, onde você usou uma piada, uma conversa, uma coisa mal colocada, ou a conversa entre pares, que te exclui um pouco. Você percebe, mas como você é criança, você não tem aquela, digamos, aquela... malícia, né? Percepção do que está ocorrendo. Algumas coisas de dentro de casa. Porque entre a gente ali, não existia isso. A gente brincava de forma igual, a gente... Então, esses elementos de discriminação, racismo e preconceito, eles são trazidos a partir do convívio de dentro de casa, para a rua, para o convívio em sociedade. Porque às vezes, aquilo lá não vale nada. E às vezes, sabe, esse tipo de roupagem já vem de dentro de casa, não entre as crianças. Só que aquilo vai se fomentando, vai se consolidando na formação, no discurso de uma pessoa branca desde criança. E ela cresce com aquilo, enfim, vira essa bagunça que está no mundo, que é no mundo desde então. Mas assim, depois... Então, quando você é criança, você não tem essa percepção. Sim. Tá? Porque você vive numa criança preta, você não tem percepção de todas as coisas, de muitas coisas. Você vive numa bolha lúdica, onde você até pensa e acredita que você é igual às outras crianças e que o mundo é maravilhoso porque você está brincando na rua, ou coisa desse tipo.
Tá me ouvindo, Ricardo? Sou. Pode ir. Tá. À medida que você vai crescendo, vai se inserindo na sociedade, busca de uma escola, a sociedade não gosta de pessoas pretas, o mundo não gosta de pessoas pretas, o mercado de trabalho dominado por brancos não gosta de pessoas pretas, faz o possível para colocá-los na periferia das ações. Não, entendeu? Então, assim, você começa a criar sua antena começa a ficar ligada para certas coisas. Nesse incidente que ocorreu comigo, é lógico, com 9, 10, 11 anos, eu não tinha essa percepção profunda de racismo, de preconceito e de discriminação, né? Então, uma pessoa preta, ela descobre a desigualdade de uma forma dolorosa, a partir da infância, da adolescência, da juventude. Ela vem como um tsunami de mágoa, de dor, de desentendimento. Às vezes uma pessoa está colocada num contexto racista, discriminatório, preconceituoso, e a gente vive numa sociedade brasileira, naturalmente, né, enquanto cidadão brasileiro, que efetivamente não gosta, faz o possível para prejudicar a trajetória de uma pessoa preta. Que é a sociedade brasileira conservadora, como eu disse para você que é, ela não aceita muito ver uma preta ou um preto numa posição de destaque, ganhando dinheiro, dirigindo um carro novo, morando numa casa boa, estudando numa faculdade de ponta, entendeu? Eles não gostam eles não querem que essa exceção se torne uma regra, entendeu? Então, ao longo da minha trajetória, eu tive que trabalhar muito para poder quebrar esse paradigma interno meu, né? De romper com isso. Eu falei, eu não aceito isso, não aceito, entendeu? E através do meu pensamento, da minha palavra, das minhas atitudes, eu criei uma bolha ao meu redor, porque logo em seguida viriam meus filhos, e meus filhos estão olhando para mim. Eles estão olhando para mim, eles têm como exemplo. Eu não posso passar um exemplo de fracasso, de resignação diante do quadro que uma pessoa preta vive no contexto da sociedade brasileira. Sim. Entendeu? Então, assim, se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer idade, notadamente a partir dos 20, 25 anos, uma pessoa preta, faz uma narrativa de uma situação de preconceito, de racismo, de discriminação, uma pessoa, você vai conversar com ela 24 horas por dia. Entendeu? Porque em cada fase da vida, ou ela vai lembrar, ou ela vai pontuar, ou ela vai dizer para você o que aconteceu no dia anterior com relação a isso. Entendeu? Então, nós, pretos e pretas no Brasil, a gente tem um espólio de amarguras com relação ao tratamento que a sociedade dá para a gente. Desde o momento que a gente nasce, que a gente, enfim, convive, que a gente tem que trabalhar isso todos os dias. Todos os dias. A gente trabalha isso todos os dias. Entendeu? As pessoas que são de descendência europeia, elas precisam fazer uma reflexão dos privilégios que elas têm, quer queiram que não elas têm, no contexto da vida em sociedade brasileira. Sim. Que às vezes a indiferença deles ou delas também é um instrumento de opressão com relação a uma pessoa preta ou indígena nativa da terra que está sofrendo algum tipo de discriminação, de preconceito ou de racismo por serem o que são. Essa discussão precisa ser levada a partir das escolas, a partir das comunidades de base. A gente precisa rediscutir o Brasil nessa interação entre as comunidades que existem no Brasil, entre os orientais, os nativos da terra, os pretos e pretas, os brancos, os libaneses. Que país que a gente quer? Para onde a gente vai? O que vai ser da gente daqui a 20, 30, 40 anos? A gente vai ser como os Estados Unidos, onde acontece tudo aquilo baseado em doutrinas, em supremacia e tudo mais? Ou a gente vai querer um país mais próximo de Canadá, onde bem ou mal as pessoas convivem e não tem tanta assim, inequalidade como a gente enxerga aqui no Brasil? Então, a gente está num momento muito delicado da nossa história, Ricardo, onde a gente vai ter que
repensar o Brasil, a gente vai ter em vários aspectos, em vários aspectos. Eu acho que... Agora, qualquer estratégia de nação, Estado, país... Uhum. Não, por favor, continue. Eu ia dizer qualquer estratégia... Você primeiro. Os dois tentando falar. Não, eu ia dizer assim, que eu acho, eu volto a dizer, nós estamos mudança. Nós estamos no modelo de mudança. Eu percebo isso claramente. E é isso que você falou, a gente está numa encruzilhada, isso tudo que aconteceu, até mesmo com o Covid que aconteceu, que fez as pessoas ficarem em casa, que fez as pessoas começarem a pensar, a entrada desse cara, desse presidente da República, bom, enfim. Eu quero respeitar, não ele como pessoa, mas o cargo dele, porque o cargo dele, ele representa o Brasil e o povo brasileiro. Não que ele, essa pessoa representa, mas o cargo é. Então o cargo merece respeito. Não ele merece respeito, mas o cargo merece o respeito. Porque a gente acredita numa democracia e acredita, e bem ou mal, ele foi eleito pelo voto. E isso, infelizmente, é um fato, entendeu? Então, assim, mas enfim, então esse presidente que até isso que aconteceu fez com que a gente chegasse nesse momento crítico para repensar tudo isso que você está falando. Eu acho assim, agora, é muito importante que venha, como diz você, de vocês, no sentido dessa identidade negra, dizer para as pessoas aonde que a ferida dói, entendeu? Porque por muitos e muitos anos, e eu não sei como que você vê essa nova teoria de sempre estrutural, né? O preconceito estrutural, o racismo estrutural, o machismo estrutural, que eu acho muito interessante, porque vai analisar a questão pela questão histórica e da repetição de certos padrões de comportamento. Então as pessoas repetem padrões de comportamento sem saberem que elas estão reforçando naquele padrão de comportamento esse distanciamento todo. Então, aonde que a gente quebra esse padrão de comportamento e desenvolve um novo padrão de comportamento? Como que a gente pode educar as crianças, educar os jovens, educar e tentar até alertar os que já estão grandes o suficiente, que deveriam saber melhor, que certos padrões, por exemplo, certas piadas não se contam. Não se contam porque elas magoam. Mas não sou eu, mas não vai me magoar se eu contar uma piada racista, porque de repente eu não sofro, mas sofre você. Então que graça existe nisso? Qual que é o limite? Eu não quero pôr limite na arte, eu não quero pôr limite no humor, eu não quero pôr limite, mas sem querer, existe um limite do sofrimento humano. Se isso é ao custo do sofrimento humano, será que é válido? Será que a gente não tem que repensar nesse comportamento e mudar de comportamento, mudar de postura, né? Então, assim, aonde que mais dói nisso para você e como que a gente pode falar, o que você pode falar para as pessoas? Gente, é nisso que vocês têm que mudar, é nisso que tem que melhorar. Ok, em se tratando de dor, Ricardo, as dores são várias, tá? As dores são várias. Uma delas, talvez uma das fundamentais dores, é a questão do desrespeito à pessoa humana. Uhum. Pessoa humana mais mudança a qualquer tipo de pessoa, a uma pessoa africana, ok? É preciso entender que o Brasil não é a Europa. Uhum. O Brasil é um território terciário que foi descoberto há 600 anos atrás e que para cá veio o mundo. Mas as pessoas que estão no poder efetivamente no Brasil agora não são os legítimos representantes do que é o Brasil. Porque você pegar um retrato do Brasil de agora, e mesmo em governos, digamos, progressistas, você vê que não tem uma representatividade, uma voz autêntica do que é o Brasil. Uhum. Onde mais de 50% são de populações afrodescendentes, os nativos da terra não têm representação nenhuma, uhum. Tá? E que você olha para o quadro, é um quadro eminentemente masculino e branco e cristão, e o Brasil não é isso.
O Brasil não é um país masculino, branco e cristão. Se você pegar qualquer livro de história agora e tentar dar uma olhada em abrir qualquer página, você vai ver que a história da África, ela é subestimada, ela não tem uma... Eles contam a história da África a partir da escravização dos seres humanos. A África não é isso. A África é o berço da humanidade, a África teve civilizações e reinados anteriores, cientistas e tudo mais, mas essa representatividade ela não é ilustrada nos livros de história, nos bancos acadêmicos. Então, você pega um menininho japonês, um menininho branco, um menininho ou menininha, e coloca para estudar a história do Brasil, vai sempre olhar para uma criança que está na mesma sala, isso aconteceu comigo, acontece com meus irmãos, de uma maneira ou paternalista, ou com dó, ou com desprezo, ou com escárnio, porque a própria historiografia dita oficial do Brasil já estimula esse tipo de abordagem em relação às pessoas pretas. Meu amigo Ricardo, há 3, 4 gerações atrás, tá? Os meus antepassados, os meus ancestrais, em território africano, ou eram reis, ou eram algum tipo de monarca, ou tinham algum tipo de liderança comunitária, para chegar aqui no Brasil, para ser espancado, para ser estuprada, para ser estuprada, para ser desumanizada de todas as formas possíveis e imagináveis. Entendeu? Então, assim, é preciso ter uma reconstrução do discurso a partir dos bancos escolares, do conhecimento da história da África, do tratamento entre pessoas, tá? Da desmistificação das religiões de origem africana, seja elas quais forem, tá? Da relevância, da importância histórica da África como berço da humanidade, da história da África pré-colonial, para saber quem eram os impérios, ou seja, onde foi que eu parei? Que parte exatamente? Você estava colocando aonde você acha que através não é nem recontar, né? Contar de forma correta a história da África, a história do Brasil também. Então você estava indo por essa passagem, você estava voltando à questão da África como berço da humanidade, que é um fato, né? E colocando de estudar, de reconhecer o que existia na África antes da invasão europeia, antes de tudo isso, que não é contado, né? É como se ela, na verdade, não tivesse, essa história não tivesse valor, né? E, na verdade, é de interesse dos países mais ricos que a África, porque a África, nesse sentido, ela é como o Brasil, ela é extremamente rica em minério, rica em natureza, ela é extremamente rica, mas não é do interesse nem europeu, nem americano, e muito menos chinês também, que a África se desenvolva. Não é do interesse, né? Então, se eles puderem fomentar as brigas internas africanas, eles vão fomentar as brigas internas africanas. Isso é um fato também, né? Ninguém é inocente aqui para dizer que não. Então a gente... aliás, a partilha da África, a partilha da África feita na reunião na Alemanha, que fatiou a África como se fosse uma pizza, é uma evidência com relação a isso que você está falando. Mas voltando um pouco na sua pergunta, quando você disse o que as pessoas não pretas podem fazer, é primeiro fazer, assim, digamos, um mapeamento comportamental com relação ao passado, ao presente e ao futuro. O passado, entender de fato, em sua verdade, o que é a África. Estudar a história, procurar compreender que a história da África não começa com a escravização de seres humanos e tudo mais. Para o presente, o reconhecimento dos privilégios, que criam essa diferenciação, essa desigualdade financeira, de renda, social, enfim, na vida contemporânea do Brasil, que fomenta o conflito, que fomenta a diferenciação, a diversidade entre comunidades. E para o futuro, políticas públicas, o presente, daqui para o futuro, políticas públicas reparatórias e reparadoras,
instrumentos políticos que permitam uma representatividade maior de pretos e pretas no cenário político nacional, no rol de decisões militares, acadêmicas, científicas, escolares, esportivas, enfim, para que haja essa inserção de fato dessa população que é mais de 50% em todos os segmentos da sociedade, não só como prestadores de serviço, mas como lideranças, pensadores, tomadores e tomadoras de decisão, porque esse país também é nosso. Sim. Esse país também é nosso. A gente ajudou a construir o Brasil. E assim, né, o bolo não está devidamente e qualitariamente dividido. Não. Não tem sido nos últimos 500 e 600 anos. Não. Não, nunca foi, né? Nunca foi. E ele só vai ser a partir disso, medidas como essa que você está colocando, entendeu? Por isso que eu digo, é uma mudança de atitude, né? Uma mudança de atitude e é uma mudança que ela, antes tarde do que nunca também, porque eu acho, quando eu falo da questão da mudança, imagine que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela é possibilitada pelo avanço tecnológico que faz com que duas pessoas comuns, como eu e você, possam estar conversando, eu de uma parte do mundo, você de outra parte do mundo, e além disso, nós não estamos... E as nossas vozes vão chegar a outras pessoas, mesmo que seja um número pequeno de pessoas, mas vai chegar um número de pessoas que antes estava relegado a uma televisão, que dependiam de critérios políticos, que dependiam de critérios... Não, hoje não. Hoje as nossas vozes elas vão ser ouvidas. E isso é um fato. E é isso que eu acho que está fazendo a elite tremer, né? Porque ela está vendo que a população não concorda com ela, né? A população não quer o que a elite quer, né? A população pensa diferente, né? E está tendo que ser ouvida. Sim. Entendeu? Sim. Então eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, Sim. Que seria impossível de imaginar, de repente, 20, 30 anos atrás, está acontecendo, e coisas melhores vão acontecer. Eu não sei, eu sou um otimista por natureza, sou sim, acredito na mudança, acredito que a gente pode mudar, acredito que você muda o mundo, que eu mudo o mundo a partir do momento que a gente está fazendo alguma coisa. E a gente está fazendo alguma coisa com essa conversa, que eu espero que chegue a muitas pessoas, entendeu? E que elas reflitam sobre as posições que você está colocando, entendeu? Porque chega do que está acontecendo, chega disso, basta. A gente tem que viver diferente, a gente tem que viver melhor e viver em comunidade e aceitando todo mundo dessa comunidade como são essas pessoas, entendeu? Sem discriminação, sem racismo, sem preconceito. Sim, Ricardo, é importante que se ressalte também que uma conversa como essa, muito importante, é relevante, esse tipo de discussão é preciso, porque às vezes a partir de uma conversa como essa, alguma outra pessoa que esteja ouvindo, que esteja algum tipo de iniciativa, ok, em cima dessa conversa, eu acho que eu consigo ter esse tipo de ação favorável, que seja agregadora para esse tipo de conversa, para tentar minimizar o problema, porque o problema é amplo, evidentemente uma conversa como essa não esgota o assunto, claro que mas ela já fomenta algum tipo de reflexão que possa fazer com que ou uma criança, ou uma pessoa adulta, ou uma empresa, ou um líder, ou uma liderança qualquer, fala, opa, tá, em cima dessa conversa eu acho que eu consigo criar esse tipo de solução, ainda que seja pontual aqui, mas é um começo. A gente precisa realmente desse tipo de troca de ideias, desse tipo de retórica, porque, veja bem, é preferível, né, no mundo ideal, no mundo perfeito, ter uma pessoa preta como eu, uma pessoa branca como você, dialogando para criar pontes, do que se combatendo para criar sangue, para criar diferença, guerra, esse tipo de... Né? Porque se cair um meteoro amanhã no planeta Terra, vai eu, vai você, vai todo mundo, então, nessas horas, o povo e o mundo vai descobrir que somos todos iguais. Então, assim, eu vejo, embora eu seja otimista como você, eu estou lutando o máximo que eu posso agora, com o que eu consigo, as ferramentas que eu tenho, com o que me é possível, com os insumos objetivos e subjetivos que eu tenho, para tentar ajudar a criar solução. Exato. Eu quero fazer parte da solução e não parte do problema. Exato. Então, assim, mas para que eu seja parte da solução, eu preciso expor aquilo que me machuca, que me corrói,
que aflige o povo que eu represento. Eu sou um embaixador da minha ancestralidade. Eu estou aqui hoje porque eles existiram antes de mim, tá? Nas minhas costas existem gerações e gerações de dor, de sofrimento, de lágrima, e eu tenho que ser um funil que permita com que as gerações que vierem depois vivam num mundo melhor, mais igualitário, que as mulheres pretas tenham mais respeito, as mulheres nativas da terra sejam tratadas com respeito, e que a gente consiga... Tá. Então, é isso. Eu acho que conversas como essas troca de ideias, né, essa possibilidade de você poder... Eu sou apenas um grão de areia dentro de um contexto complexo, difícil, controverso, né? Então, quero aproveitar o máximo possível desse momento de poder ter esse canal, de poder expor as angústias, as dores, as histórias, que parte dela, né, que representa aquilo que eu sou, quem eu sou, a comunidade da qual eu venho, as pessoas a quem eu, de uma forma ou de outra, represento, né? Eu estou aqui como representante de uma dor também, de uma voz que quer falar, que quer conversar, expor situações e tudo mais, do quanto é difícil você morar no Brasil e ser uma pessoa preta. Mas o que eu acho que... Sou um de milhões. Mas nesse 1 de milhões, mesmo sendo um grão de areia, de repente você está sendo o Zacarias para alguém. Aquele cara, aquele Zacarias que te ajudou, te fez pensar, te motivou, entendeu? Você está fazendo, de repente, numa conversa dessa, expondo, falando, trazendo a ferida e fazendo com que as pessoas pensem que, de repente, uma pessoa branca escute e fala, puxa vida, como eu fui ignorante até hoje. Eu não sabia que essa pessoa se sentia assim. Ou uma pessoa negra, puxa, eu tenho que valorizar a minha cultura, eu tenho que conhecer mais sobre a minha cultura, eu tenho que lutar mais pela minha cultura. Então, se duas pessoas nos ouvirem e forem, para mim, já foi válido. Entendeu? Claro, queria eu que milhões de pessoas nos ouvissem. Queria eu que, sabe, a gente mudasse o mundo amanhã. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas não tem problema. A gente vai mudando devagarinho, né? A gente vai fazendo que nem o Martinho da Vila. Sim, é verdade. Devagarinho, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, meu amigo. Eu só queria ressaltar, se você me permite, claro, né, que eu sempre gosto de exaltar minha ancestralidade, fazer um agradecimento, né, espiritual para minha mãe, que me permite estar aqui hoje, né? Hoje em dia eu vivo uma vida que me permite fazer agradecimentos diversos para minha esposa, para meus 3 filhos, meus 6 irmãos, minhas 3 irmãos e 3 irmãs que eu tenho. E, assim, a luta é constante, a gente procura viver com dignidade, a história preta é uma história rica, nós somos os primeiros povos a habitar esse planeta. Nós não somos melhores que ninguém, mas não podemos ser tratados como se fôssemos a escória do mundo, né? Nós queremos prosperar, queremos contribuir para um mundo melhor, a gente é irmanado, a gente quer contribuir para o progresso do Brasil, para a paz do mundo, e ser tratado fundamentalmente com dignidade. E vai acontecer. Deixa aqui um salve. E vai acontecer, e vai acontecer. Fé que vai acontecer, meu querido. E você... Deixa um salve. Antes, porque você já está meio que se despedindo. Antes de você despedir, eu quero só esclarecer uma pequena dúvida que ficou na minha cabeça, porque também eu acho bacana a gente... Você se refere... Você usa 2 termos o tempo inteiro, negro e preto, gente preta, negro, só para eu entender qual a diferença, se há, se não há, por quê? Por que disso? É só porque fica meio estranho. Ok, eu tô excluindo o termo negro ou negra do meu linguajar. É um processo, não é uma coisa que vem de imediato. Eu estou excluindo, né, aos poucos, estou phasing out. Phasing out.
Eu tô tirando realmente o uso, né? Estou me desabituando a usar o termo negro e estou incorporando aos poucos a fala, na minha retórica, na minha dialética, o uso da palavra preto ou preta, ok? Isso é lógico, não é uma regra estanque. Em algumas pessoas, igual meus pares também usam, ou um ou outro. Se você fizer uma outra entrevista comigo daqui a um tempo, você vai ver que eu não falarei mais negro, e sim preto. Ou preta. Eu me considero um homem preto. Tá, mas por que? Numa outra oportunidade. Qual que é a mudança da palavra? Por que a mudança da palavra? Aonde que a palavra pega? É porque a palavra negro, porque a palavra negro é um construto que foi criado por pessoas europeias e que na raiz da palavra, na etimologia da palavra, está associado à palavra necro, que remete a coisa mórbida, coisa morta, coisa sem vida, e eu não sou isso. Tá. É uma mera questão de aderência e entendimento da etimologia da palavra. Tá? Então, eu me considero uma pessoa preta. Obrigado. E aos poucos eu estou realmente me policiando nesse sentido. Futuramente você vai ver que os meus trabalhos, meus livros, enfim, nos meus textos, a palavra negro não vai mais aparecer. Obrigado. Ótima pergunta, por sinal. Não, obrigado, porque eu acho que começa assim, entendeu? Da gente sim entender, entendeu? É preto, que é um termo que condiz mais, então vamos falar preto, preta. Eu acho assim, a gente tem que buscar, às vezes, até nesses mínimos detalhes, ser justo para que a coisa comece uma mudança de atitude, entendeu? Então vamos começar... Ok, mas vale... No que diz respeito ao uso dessa palavra, não é, digamos assim, uma coisa, ou seja, padronizada, uma coisa... Não. É uma questão de posicionamento pessoal, tá? Meu. Você vai, oportunamente, vai ter contato com outras pessoas do movimento, sim, que elas vão falar, não, negro, eu sou negro, e tá tudo certo. No final do dia, as intenções são as melhores possíveis. Se for possível, eu gostaria de deixar aqui o registro para fazer uma exaltação a Zumbi dos Palmares e Dandara, por favor, pela representatividade de toda uma história de luta que eles trazem em suas biografias, e eu sempre gosto de exaltá-los de uma maneira para poder fazer o reconhecimento dos meus heróis e minhas heroínas, e fica um salve aqui que eu deixo para quem for assistir esse vídeo, esse trabalho, esse bom bate-papo sobre a obra, a luta e as lições de Zumbi dos Palmares e Dandara dos Palmares. Olha, foi uma conversa assim, maravilhosa, super ilustradora, informativa, fluida. Você é uma pessoa fantástica, dá para se ver. Infelizmente não conversamos sobre os livros, né? Que daí são outras coisas. Nada, deixa exatamente, eu quero... exatamente, para você voltar. Para você voltar, para a gente conversar só sobre o escritor daí. Entendeu? Hoje foi essa parte... De antemão já... fantástico. Então, já... Se você me permite, só deixar o teaser aí, que eu já estou trabalhando no meu terceiro livro, em breve traremos novidades. Se você quiser fazer um trabalho, alguma matéria, me coloca à disposição e conte sempre comigo. Aproveito também para agradecer a sua gentileza do convite, de permitir que eu tenha essa oportunidade de poder falar. Espero poder ter contribuído para o conteúdo do seu canal. Demais. Me coloco à disposição para outras oportunidades. Muito legal, gostei bastante. Foi uma troca de ideias muito interessante, foi um bate-papo muito rico. E eu saio daqui hoje seguramente muito feliz e muito satisfeito em poder ter exposto algumas ideias e trocado algumas considerações. Olha, esse foi o seu diário de bordo, conversando com você, com o incrível, com o grande, com o magnífico... meu grande amigo Durval Arantes!
Gente, olha, só tenho uma coisa para dizer, escutem o que esse cara falou, entendeu? Você que vai assistir, preste atenção no que ele disse, entendeu? Vamos ajudar a mudar o comportamento das pessoas, esses padrões, enfim, ajudar a ter um mundo melhor, mais igualitário que possível. E o Edson é uma luta, uma história de vida, uma luta de vida que tá aí, ele contou tudinho para nós, entendeu? Foi maravilhoso. Muito obrigado novamente, Durval. Entendeu? Então, olha, tamo junto, meu amigo. E um beijo à sua família, agradece a Ana Paula que liberou você aí, entendeu? E ela deve estar segurando a janta para você. Muito obrigado, meu irmão. Entendeu? Segurando a janta para você. Vai lá comer agora. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Falou, querido. Beijão. Um abraço. Um abraço.